Oi, Alessandra, bom dia. Tudo jóia? Bom dia, deixa eu deitar aqui, acho que tá tudo certinho já. Tudo bom? Como que você tá? Então vamos lá, né, para mais um dia, glória a Deus por mais esse dia. Quero ver se eu acho aqui, eu tava ouvindo agora de manhã, Salmo 88, Salmo 80. Vou procurar aqui ver se eu acho uma palavra linda pra gente meditar no dia de hoje, né? 88, 11. Tem tanta coisa na Bíblia que norteia a nossa vida, meu Deus. É muita coisa, né? A gente tem palavra todos os dias a gente tem coisas para aprender. Olá, bom dia. A Raquel, é isso? A Ana Paula, a Gilsônia. Amém, que seja um dia abençoado hoje, né? Tudo bem, Ana Paula, e você? Que joia! Estava tentando achar aqui um versículo do Salmo que eu ouvi agora de manhã na rádio, mas eu não lembro se era. Eu sei que o versículo era 11, mas não lembro se era 80, 86. Mas uma hora a gente acha de novo. Quero ler com vocês ali esse trecho continuando ali, né? O nosso livro de Efésios. A Alexandra, bom dia. A MRG, a Rita, tudo bom com vocês? Que joia! Ver se eu deixei passar mais alguém aqui. Mas, Santos, bom dia. Então vamos lá, eu quero ler esse trecho aqui, é um trecho um pouquinho grande, mas ele fala tanta coisa a respeito da santidade, né? Exortação à santidade, Efésios 4, a partir do versículo 25, concluindo ali o nosso capítulo, né? Que a gente estava lendo desse livro de Efésios. A Júlia, bom dia. A Ana Paula disse que já começou a chover ali em Portugal, né? Hoje choveu de madrugada, deu uma chuvona para cá. É, agora aí já começa a esfriar, né? Ao contrário daqui. Aqui nós vamos começar o nosso verãozinho, graças a Deus. Passamos pelo frio já. A Jandira, bom dia. Então, eu vou ler ali com vocês no versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, desse livro que a gente está lendo aí já faz algumas semanas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Uma série de instruções que Paulo está dando para a igreja, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós ira e gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Nossa, todo o livro de Efésios, Paulo dando a instrução para a igreja, ele fala da grandeza de Deus, ele fala da salvação que nós tivemos em Cristo Jesus, ele fala do quanto nós fomos escolhidos por Deus, ainda sendo pecadores, simplesmente por crer na palavra do Evangelho, nós somos selados com esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso espírito e nós somos um com Deus, como nós falamos bastante isso ontem. E aí ele fala de tudo isso que nós com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele está falando assim de quanta coisa a gente ganhou simplesmente por crer na palavra da verdade, no Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente por crer no Senhor, né? E aí ele está dizendo assim, agora que vocês ganharam tudo isso, agora que vocês já têm tudo isso,
Não entristeça esse Espírito Santo que está dentro de você. Não entristeça. Ande em verdade, conduza os teus caminhos para o caminho reto, não fique envolvido em blasfêmia, em coisas que ele fala ali, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Palavra torpe, palavra chula, né? Palavrão, né? Palavra que entristece o Espírito Santo de Deus, né? É muito interessante esse entristecer o Espírito Santo de Deus. Às vezes acontece alguma situação no país, no bairro, na cidade, nas notícias, né? E aquilo dá uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande na gente, assim. Que às vezes eu fico tão mal o dia todo. Eu falei, meu Deus, vontade de chorar. Choro, às vezes, né? E que tristeza que é essa? Que tristeza que é essa, né? E sendo que a gente olhando tudo à nossa volta, tá tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus, estamos tudo com saúde, estamos tudo bem, mas aquela tristeza dentro do coração. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim que era ele que estava triste, né? Com as situações do mundo, com as situações que estavam acontecendo à volta, né? Então, às vezes a gente sente uma tristeza que não é nossa, mas do Espírito Santo de Deus que está em nós, porque nós somos um com Deus. Então, se as coisas acontecem de forma contrária à palavra de Deus, né, à vontade de Deus, Jesus pediu para a gente orar, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, né? Como ela é no céu. Então Jesus pede para a gente, para que seja feita a vontade de Deus na terra, porque nem sempre é feita a vontade de Deus na terra. Muito poucas vezes é feita a vontade de Deus na terra. E isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque Deus queria que a vontade dele fosse feita na terra, porque aí ia ser tudo bom, agradável e perfeito, como Paulo define a vontade de Deus, né? Ele fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, tem tanta coisa ruim acontecendo por conta que a humanidade vive alheio à vontade de Deus. Não tem a preocupação de zelar pelo temor de Deus, pelo favor de Deus sobre nós, né? Então, quando a gente está unido com o Espírito Santo, como a gente já leu lá no comecinho desse livro, né? Simplesmente porque a gente creu na palavra do Evangelho, a gente crê em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo para expiar os nossos pecados. E isso, a gente recebe o Espírito Santo no nosso espírito como um selo da promessa. E esse Espírito Santo vai nos guiando até o cumprimento da promessa de Deus, que é a vida eterna com Deus. Só que ele conduz também os nossos passos nessa terra. E a gente percebe quando a gente faz algo que entristece o Espírito Santo, algo que é desconforme a palavra de Deus, a gente percebe no nosso espírito que aquilo não agrada ao Senhor. E é nesse momento que Deus pede para que haja o arrependimento, para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e volte para aquilo que é reto novamente. E como eu estava falando, da mesma forma que às vezes a gente sente uma tristeza muito grande que nem é tua, né? Uma tristeza que você não sabe o que está acontecendo, que não tem nada, nenhum motivo aparente para você estar triste daquele jeito. E pode ser ali a tristeza do Espírito Santo dentro de nós, chorando por algo que aconteceu, né? Por algo que está acontecendo no mundo, por algo que Deus não queria que fosse assim, porque traz sofrimento para as pessoas. E é nesse momento que a gente ora, a gente coloca diante do Senhor essas petições e intercede pela nossa nação, pelo nosso país, pelas nações, pelos países que estão sofrendo. E aí aquela tristeza sai, né? Porque Deus precisa das nossas palavras para agir no mundo natural. Como a gente já falou tantas vezes, né? As nossas palavras são a legalidade que a gente dá para Deus agir e intervir no nosso mundo natural. Porque Deus é espírito. Nós somos imagem e semelhança de Deus no nosso espírito. A gente é unido com Ele através do nosso espírito. E Ele age, a substância
que dá forma às coisas, que faz as coisas acontecerem, é a palavra, né? Como nós já nos referimos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, diz assim, né? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus já estava ali, porém a terra continuava vazia e sem forma. Aí Deus disse, né? Ouve a palavra e disse Deus, haja luz. E assim foi acontecendo as coisas a partir da palavra. Então, às vezes Deus toca no nosso íntimo para que a gente profira a palavra, para que a gente interceda, para que a gente fale aquilo que vai ser o material de construção do Espírito Santo para transformar aquela realidade. É muito importante a gente colocar diante de Deus todas as nossas petições, como a própria palavra diz. Tornai conhecido de Deus todas as vossas petições. Não que ele não conheça aquilo que a gente precisa, ele conhece, ele sabe muito bem aquilo que a gente precisa, mas para que ele tenha legalidade para agir na nossa vida, intervir no nosso dia a dia, né? A gente precisa dar autorização a ele para isso. E da mesma forma que às vezes a gente sente a tristeza do Espírito Santo, clamando dentro de nós para a gente interceder, para a gente orar por aqueles que precisam, a gente também sente a alegria do Espírito Santo, né? Quando Deus se alegra com a gente, quando Deus se alegra com situações, quando Ele se alegra, a gente sente aquela alegria assim, que não é nossa também, né? É muito maravilhoso a gente andar com Deus e a gente perceber isso, como a gente falou bastante ontem, né? Que nós somos um com Deus. Às vezes fica muito difícil a gente compreender isso por conta das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias pecados, né? E a nossa natureza humana. Mas ele nos amou tanto que ele entregou o filho dele para expiar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a ele novamente. Deus criou a humanidade para ter comunhão com ela. Deus criou Adão e Eva para ter comunhão com eles lá no jardim. Deus falava com Adão face a face, todo entardecer, assim que a palavra diz, né? Até que o homem escolheu o pecado. Ele deixou ali no meio do jardim uma árvore, né? Por amor ao homem. Ele não queria que o homem amasse a ele por obrigação, mas por desejo, né? Por escolha. E ele deixou uma árvore ali que simbolizava a árvore, que era ali a árvore do bem e do mal, né? E ele disse, dessa árvore não comereis, né? Ele deu um mandamento, um pedido. O homem escolheu desobedecer a Deus. E a partir do momento que o homem escolheu desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E aí Deus teve que tirar eles dali do jardim. Porque a glória de Deus é tão santa que se a gente se aproximar de Deus em pecado, a gente é fulminado, a gente é consumido por aquela glória de Deus, porque não há compatibilidade entre o pecado e a santidade. O pecado perde, o pecado morre, né? A carne prevalece. Tem um trecho da palavra que conta que Davi, ele tinha um amor tão grande por Deus, tão grande, que quando eles construíram lá a cidade de Jerusalém, a sede ali, onde ele fez um local de adoração para Deus, ele falou, não, a gente tem que trazer de volta para cá, tem que trazer para cá a Arca da Aliança, que naquele tempo era o que representava a presença de Deus no meio do povo. E ele falou, vamos trazer a Arca para cá. E aí ele fez lá uns carros de boi, e ele fez do jeito que ele achou que tinha que ser, né? E ele mandou essas pessoas para irem lá trazer a arca. E aí, nisso, no meio do caminho, o carro de boi tropeçou e Uzá, né, um dos servos que estava em volta ali cuidando, foi e tocou na arca para segurar, para ela não cair. E ele morreu na hora, né? Porque ele tocou na santidade de Deus sem ter preparado para aquilo. Porque só os sacerdotes podiam se aproximar da presença de Deus. Só eles tinham acesso a Deus naquele tempo, por conta do pecado. O pecado ainda não tinha sido expiado do meio do povo. Então Deus dava instruções para o povo que só ali a tribo de Levi
podia servir no templo, no tabernáculo, só eles podiam fazer todas aquelas cerimônias e rituais de santificação do povo, e uma vez no ano o sacerdote, mediante um monte de sacrifício de cordeiros, derramamento de sangue, eles espiavam o pecado daquele povo naquele dia, né? Era o único dia, e ele podia entrar lá no Santo dos Santos, e onde uma parte do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, aí ele podia entrar lá e interceder a Deus ali pelo pecado das pessoas, né? Então o sacerdote da época ali é aquele que ouvia do povo, que recebia do povo ali todas as petições do povo e levava até Deus. Precisava da intermediação desse sacerdote para se aproximar a Deus. E isso uma vez no ano, mediante o sacrifício de animais, né? Porque tem um princípio da palavra de Deus que diz que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Fala lá em Hebreus isso. Então era necessário que tivesse aqueles sacrifícios ali para que o povo pudesse ser perdoado, para que o favor de Deus pudesse entrar entre o povo. E aí, dentre esses rituais ali que tinha um que o sacerdote intercedia pelo povo, daí ele pegava um bode, né, e punha as mãos sobre esse bode, simbolizando que todo o pecado daquelas pessoas estavam sobre aquele animal. E eles soltavam esse animal no deserto, né? Era o bode expiatório. Até a gente tem um ditado até hoje, né? Ah, tá me fazendo de bode expiatório. Aquele que expia o pecado, aquele que carrega tudo nas costas, o pecado dos outros, né? Então, tinha que ser feito tudo isso para que se aproximara da presença de Deus. Só que quando Jesus veio ao mundo, o Deus entregou o Filho dele para ser o Cordeiro e expiar o pecado de toda a humanidade. É o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que expia o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi o último sacrifício para nos aproximar de Deus. E a partir de Jesus, nós não precisamos mais de um sacerdote para chegar a Deus. A gente não precisa mais de alguém para interceder por nós, para a gente chegar até Deus, porque Jesus já levou os nossos pecados. Então, tudo o que a gente precisa é crer em Jesus Cristo, e Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, unicamente Jesus. Só Ele é o nosso intercessor. Então, nós temos acesso ao Pai. É algo tão grandioso isso. A gente precisa valorizar isso. Hoje nós temos acesso a Deus. A palavra conta que quando Jesus expiou lá na cruz do Calvário, quando ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está tudo consumado, né? A Bíblia conta que escureceu, eram 3 horas da tarde, e escureceu toda a terra ali, e houve trovoadas, houve trovões, houve tremor de terra, a manifestação de Deus para aquilo que tinha acontecido. E a Bíblia conta que o véu do templo se rasgou de cima embaixo. Esse véu do templo era uma cortina, eram camadas de cortina. Os estudiosos dizem que eram 10 centímetros de camada de cortinas, várias cortinas que separavam o lugar santo do Santo dos Santos, desse lugar onde estava a Arca da Aliança, né? Que até o momento era o único lugar da presença de Deus. E a partir daquele momento que Jesus expiou na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Deus estava dizendo, agora não tem mais separação. Não tem mais separação entre mim e a humanidade, porque agora eles têm acesso a mim. Olha que coisa maravilhosa isso, que coisa maravilhosa. O sacrifício de Jesus por nós abriu o caminho para que a gente tivesse acesso a Deus. E hoje, simplesmente através das nossas orações, Deus pode pegar as nossas palavras e agir a nosso favor e a favor de quem a gente interceder. Deus nos ouve através de Jesus Cristo. Você precisa crer nisso, que Deus ouve as suas orações. Às vezes a gente acha, mas eu fiz tanta coisa, né? Mas não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez por você. Ele te libertou daquelas amarras do pecado, daquilo que era condenação,
na nossa vida, ele nos libertou e ele nos deu acesso ao Pai. Então nós podemos sim é, orar em nome de Jesus a Deus e Deus ouve as nossas orações e age a nosso favor. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu quero ler para quem ainda não viu, né? Para quem ainda não acompanhou, já li várias vezes esse trecho, mas nunca vou me cansar de ler. Que é o trecho lá quando Deus falou dessa promessa para os profetas da época. Né? O profeta, diferentemente dos sacerdotes, que os sacerdotes eles ouviam o povo e levavam até Deus, o profeta ele ouvia Deus e trazia para o povo. Né? Ele ouvia o Senhor. E hoje nós somos profetas e diante de Deus. Todos nós podemos profetizar. Paulo fala isso no livro de Coríntios, na carta de Coríntios, né? Não lembro se foi na primeira ou na segunda carta de Coríntios, onde ele fala dos dons, acho que é a segunda carta de Coríntios. Ele fala na primeira carta de Coríntios, né? A primeira, ele começa a falar dos dons, e ali ele fala que todos podeis profetizar, todos nós podemos profetizar, né? Exatamente, Maria Oliveira, como é grande o amor de Deus por nós. A gente não tem ideia, a gente não tem ideia. Quem é mãe pode ter uma vaga ideia, né? Mas filho de uma mãe, não conheço uma mãe que pega o filho dela assim, ó, e dá para outro. Ah, tá, vou dar o meu filho para salvar o pecado da humanidade, né? Então é um amor muito maior, o amor daquele que dá o único filho em sacrifício dos homens, para que o pecado da humanidade seja expiado através daquele ato ali, né? Deus viu Jesus sofrendo naquela cruz, né? Cada momento. E ele precisou deixar aquilo tudo acontecer. Jesus mesmo orou, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tamanho sofrimento. Jesus estava suando sangue quando ele fez essa oração naquele monte, né? Porque Deus mostrou para ele tudo que ele ia passar, tudo que ele ia sofrer ali. E ele falou: se possível for, passa de mim isso, né? Mas, porém, seja feita a tua vontade. Porque ele veio para cumprir a vontade de Deus e ele cumpriu, né? Ele pôde dizer lá, está tudo consumado, agora está tudo feito, agora eles são livres, agora eles são livres. Glória a Deus por isso. E aqui em Jeremias era um profeta lá do Antigo Testamento, né? E ele era daquelas pessoas ungidas por Deus para ouvir o Senhor e trazer a informação para o povo caminhar. E Deus revelou para Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que ele viveu ali antes do cativeiro de Israel e durante o cativeiro de Israel. O povo, ele cresceu tanto em desobediência diante de Deus, mesmo Deus dando todas as instruções, falando, olha, vamos seguir por aqui, e eles iam para outro lado. E que chegou um momento que os inimigos prevaleceram sobre eles, né? E eles foram cativos, levaram cativos para a Babilônia e ficaram lá por 74 anos, parece, 70 e poucos anos lá. E Jeremias passou por tudo isso. Jeremias alertou o povo do que ia acontecer. Jeremias sofreu por ver o povo cativo ali, sabendo que podia ser diferente se eles tivessem obedecido. E ele escreveu até um livro, né, que são as Lamentações de Jeremias. Nossa, como ele se lamentava, né, diante de tudo aquilo. Mas Deus, mesmo lá o povo cativo, Deus consolava o povo. Deus falava para os profetas, né? Olha, diz para o povo que eu estou com eles. Mesmo foi necessário eles passarem por isso, pelas essas tribulações, porque eram consequência dos próprios pecados. A gente não está livre de passar por tribulações por consequência dos nossos pecados. A diferença é que Deus está com a gente em todos os momentos. E Deus também falava isso para o povo lá naquela época, mesmo eles não tendo o Espírito Santo de Deus dentro dele como nós temos. Eles precisavam dos sacerdotes e dos profetas para chegar até Deus. E hoje nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo. E aí Deus falou, fez uma promessa, falou para o povo, olha, vai vir dias em que vai ser diferente.
vai ser diferente. Eu não vou mais precisar mostrar para vocês a minha lei em forma de tábuas, em forma de ordenanças, mas todos conhecerão a mim, porque a minha lei vai estar impressa dentro do coração deles e eles vão conhecer que eu sou Deus. Eu quero ler na íntegra aqui para você ver que maravilhoso que é a gente saber que Deus falou isso para o povo pelo menos uns 400 anos ali, eu não lembro o tempo do exílio, quando que foi, mas foi muito tempo antes da vinda de Jesus. E Deus já falava para eles, falando assim: olha, fica tranquilo, porque vai mudar, essa situação vai mudar. Você não vai ficar vivendo assim para sempre, vai mudar, né? Deus fala isso para nós hoje o tempo todo, não temas, né? Eu sou com você, eu sou na tua vida. E isso que você está passando vai mudar, as circunstâncias vão mudar. Então, somente obedeça a minha palavra. Deus fala, né? Anda naquilo que é reto, procura fazer aquilo que é certo, que é mais fácil para Deus agir a nosso favor, né? Então, ali, ó, 31 de Jeremias, fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Outro dia eu quero ler também com vocês outras referências que falam sobre essa mesma palavra em Romanos. Paulo também citou isso aqui para a igreja de Roma, falando, né, da aliança, da nova aliança que a gente teria com Deus em Jesus Cristo, que é essa graça hoje, né? É literalmente a graça de Deus, o favor imerecido para conosco, que nos dá acesso a Ele através de Jesus Cristo. E aí aqui Paulo, depois de ele falar todas essas grandezas para a igreja de Éfeso, né? Falando assim, olha, vocês têm tudo isso em Jesus, tudo isso é de vocês. Tão somente anda em santidade, né? Vocês precisam abandonar a mentira, fale a verdade com o seu próximo, irai-vos, mas não pequeis, né? Paulo sabe da nossa humanidade, do quando a gente é falho, pecador, a gente vai se irar em algum momento, mas não peque, não blasfeme, não fale mal do próximo. A gente pode se irar, mas não cometer pecado, não se desviar daquilo que Deus tem para nós. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Então, cada vez que Deus tem um alvo para nós, Deus tem uma direção. Cada vez que a gente erra esse alvo, a gente comete pecado, né? Então, a gente pode se irar de vez em quando com algumas situações, mas isso não nos dá liberdade para pecar, para nos desviar do alvo que Deus tem traçado para nós. E é isso que ele está dizendo, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas sim palavras de edificação, palavras de ânimo, palavra que vai trazer vida para a vida de outras pessoas, né? Então é muito grandioso tudo isso que Deus tem para nós, e as instruções que Ele nos dá é simples. Ande na retidão, ande em obediência, ande naquilo que é a verdade. E o meu favor vai ser com você integralmente, integralmente, porque a bondade de Deus não tem limites. Deus é bom o tempo todo e Ele nos ama e nós temos acesso a Ele através de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe grandemente o teu dia, né? A Solange colocou ali o versículo que a gente estava comentando, né? 1 Coríntios 14:31. Todos podereis profetizar. É muito forte isso, né? Todos nós somos hoje, temos condições de ser, né? Profetas e sacerdotes. Nós podemos profetizar, trazer a informação de Deus e levar para aqueles que precisam, e nós podemos também interceder por todos, sendo sacerdotes, né? Intercedendo por aqueles que sofrem, por aqueles que não conhecem ainda ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Ah, lindo demais. Deus abençoe grandemente seu dia, né? Que a gente comece essa terça-feira aí com tudo, com força, com a alegria do Senhor, com a alegria do Espírito, que é essa alegria que é a nossa força, né?
Glórias a Deus. Beijo grande. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos aqui de novo às 6h16.